Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Vamos falar de 2021, dos novos carros da Fórmula 1? Então, liga! Foi o assunto dessa semana, né? Gente, tá muito estourada a luz lá atrás, né? É que eu troquei a capa desse sofá, as capas eu troquei, né? E elas agora estão muito brancas, muito brancas. Eu espero que não incomode demais, mas vamos lá, vamos em frente. Eu dizia que foi o assunto dessa semana na Fórmula 1, a revelação dos primeiros esboços dos carros que a categoria deve adotar a partir de 2021. Não os carros que ela deve adotar, mas enfim, a configuração, né, técnica, a configuração principalmente aerodinâmica dos carros a partir de 2021, porque como se sabe, está sendo feito já há algum tempo exaustivo e detalhado estudo, né, para que o regulamento da Fórmula 1 mude bastante a partir da temporada 2021. E esse regulamento será publicado neste ano. É claro que as equipes já estão de posse de alguns parâmetros que vão ser adotados, não dá para ser diferente, para que o trabalho possa começar, mas vai ser publicado, em outubro, provavelmente. Pode ser que até um pouquinho antes, mas o mais provável é que seja publicado em outubro, para que seja adotado a partir da temporada de 2021, tá bom? Então 2020 a gente tem ainda o regulamento técnico que está em vigor. Eu mais uma vez esqueci de colocar o microfone na lapela, mas ele estava aqui pertinho, então vocês estão ouvindo tudo. Como é difícil isso. Em 2020 a gente vai ter ainda o regulamento desse ano, talvez uma outra coisinha possa mudar, mas enfim, na essência vai ser a mesma coisa. Em 2021 sim, teremos carros bem diferentes no visual, mas sobretudo no comportamento, que eu acho que é mais importante, né? O que está sendo feito nesse trabalho que é coordenado pelo Ross Brown, né? Aquele que eu digo, não é nenhuma ironia e usando nada pejorativo, aquele pica das galáxias, que é o Ross Brown. Ninguém deve esquecer os carros que ele fez na Benetton, na Ferrari, na Brown GP, né? Que é a origem desta grande Mercedes que a gente vê hoje. Eu acho que ele é o cara indicado para fazer esse trabalho, sim. Aliás, a escolha dele como diretor técnico da Fórmula 1 foi muito apropriada, porque ele realmente é um gênio. É um cara que conhece profundamente a Fórmula 1, conhece a engenharia, enfim, não poderia estar em melhores mãos. Gosto muito do Ross Brown, gosto muito da sua postura, da maneira como ele conduz as coisas e tal. É um vencedor, não só um vencedor, mas um cara muito preparado para essa função. Qual é a ideia básica desses carros que a gente está vendo aí, dessas imagens que estão pipocando por aí, e que já foram vistas no site Grande Prêmio, claro, ao longo da semana? A ideia básica desses carros é simplificá-los do ponto de vista aerodinâmico. Porque o que acontece na Fórmula 1, vem acontecendo na Fórmula 1 nos últimos anos, é que os carros são cada vez mais dependentes de pressão aerodinâmica, de downforce, como se chama, né, em inglês, como se fala em inglês. Qual a grande característica dos carros de Fórmula 1? Não é a velocidade em linha reta, né? Os carros passam de 350 por hora, não. O contorno de curva, a velocidade nas curvas é a coisa mais espantosa da Fórmula 1. E por que os carros conseguem ser tão rápidos em curvas? Porque a ação da pressão, do que se chama de pressão aerodinâmica, é muito eficiente, né? Nas asas dianteiras, nas asas traseiras e nos side pods, em todos os apêndices aerodinâmicos. Tudo que hoje que se coloca num carro de Fórmula 1 traz consigo uma preocupação com o efeito aerodinâmico que pode ter. O halo, o espelhinho retrovisor, os dutos de refrigeração de freio, todas aquelas aletinhas, aletonas, o desenho do capacete do piloto, tudo, realmente tudo. Roda, tudo, até tinta,
para vocês terem uma ideia de como a Fórmula 1 é sofisticada e rigorosa nesse negócio. E por isso se gasta muito tempo e muito dinheiro em túnel de vento, e é claro que as equipes que têm mais possibilidades de estudos e de análise, enfim, de tudo isso, acabam se impondo em relação às demais, aumentando ainda mais o abismo técnico de performance que existe entre as equipes ricas e as equipes menos ricas. Bom, o problema é que esse negócio chegou a um ponto, né? Essa sofisticação aerodinâmica chegou a um ponto que hoje, com um carro de Fórmula 1, se você está perto do outro, uma distância, sei lá, de 1, 2 carros, 3, você não consegue fazer uma curva numa velocidade compatível com aquele que está na frente. Porque o ar que vem em direção ao carro que está atrás é o chamado ar sujo. A turbulência nesse ar. Então, o efeito daquela asa, daquelas aletas, daquele monte de penduricalho aerodinâmico, o efeito se perde. Há estudos que chegaram à conclusão de que, dependendo da distância que o piloto está do carro da frente, ele perde nada menos do que 50% da eficiência aerodinâmica, né? Então você imagina a dificuldade de você controlar um carro a 250, 260 por hora numa curva, que você só consegue fazer 250, 260 por hora, porque o ar está empurrando o carro para baixo, né? O efeito do ar nas asas está colando o carro no chão, e de repente você perde metade dessa carga aerodinâmica. Você não consegue fazer a curva 250, 260 por hora. Você simplesmente perde o carro, perde a frente, perde a traseira, perde tudo, perde a vida. Os carros hoje eles não conseguem andar muito perto dos outros, né, em situações em algumas situações de corrida. Nas retas, ok. Na reta, quanto menos vento você tiver batendo no seu carro, melhor, né? Você perde a pressão aerodinâmica, mas você ganha em velocidade, você perde resistência do ar. Quanto menos resistência do ar, mais velocidade você consegue, e daí o vácuo, né? Tem um carro na frente, ele está passando, então o ventinho que está vindo aqui nele está indo para tudo quanto é lado e tal, e atrás não tem nada. É o vácuo, né? Então por isso que um carro chupa o outro e abre aquela asa ainda, fica mais fácil ainda. Mas isso você só consegue fazer em retas, e as pistas obviamente não têm apenas retas. E se você não consegue entrar numa reta perto do carro que está na frente, você não consegue esse efeito e fica muito difícil fazer a ultrapassagem. Daí a invenção da tal da asa móvel, né? Então se você não consegue contornar uma curva perto do seu adversário, você vai entrar na reta longe dele e a sua possibilidade de ultrapassá-lo vai ser muito menor. Com essa nova configuração aerodinâmica, com as asas da frente muito mais simples e limitadas, né? E as asas traseiras também, e a ausência dos chamados side pods, daquelas coisas, aquelas plaquetas laterais, aquele monte de coisa que direciona o fluxo de ar, não sei o quê, com a extinção disso, vamos tirar todo esse negócio, os carros, teoricamente, ficarão menos sujeitos ou menos sensíveis, menos vulneráveis a esse ar sujo, a essa turbulência, e poderão ficar mais perto dos seus adversários. E como é que vai ser gerada esta pressão aerodinâmica se vão tirar muita coisa das asas, quer dizer, se vão tirar a eficiência das asas dianteiras e traseiras e também de todos os outros penduricalhos, com o que se chama de túnel Venturi, né? Eu não sou físico, não vou saber precisar em valores, números e tudo mais. Agora dá para explicar mais ou menos fácil como é que isso acontece. A pressão aerodinâmica vai ser gerada por, imagine umas canaletas que passam por baixo do carro, túneis mesmo, né? E que aceleram a passagem do ar por baixo do carro, no assoalho, nas laterais, tal, não sei o que lá. Isso é o que se chamava de efeito solo, né? De efeito asa, que o Colin Chapman criou, que era um gênio também. E você acelera a passagem do ar, portanto o ar fica com menos pressão por baixo do carro, e então o efeito do ar que está passando com mais pressão em cima, com uma velocidade mais baixa nas asas, ele consegue empurrar o carro para baixo e tem menos resistência do ar. Explicando assim, estou falando bem grosso modo mesmo, né? Mas vai ser gerada pressão aerodinâmica, sim, né? Os carros vão continuar sendo velozes, em curvas também e tal, mas essa pressão aerodinâmica vai ser gerada muito mais por esses túneis
de Venturi, que se chama isso, né, por baixo do carro, do que propriamente pelo efeito das asas, do ar que empurra o carro para baixo nas asas. As asas elas vão produzir, digamos que, menos ar sujo, menos turbulência. Isso vai permitir que os carros fiquem mais próximos dos outros. Eu acho que os carros não estão feios ou bonitos. Gente, tem uma coisa. Olha, eu estava aqui com um carrinho. Dá uma olhada. Olhem esse carro aqui. A Brabham, do José Carlos Patti, BT44B, 1975. Veja que coisa, que obra, né, de engenharia, que coisa mais bonita e tal. Mas vejam como também as coisas eram bem diferentes 40 anos atrás, 44 anos atrás, em termos de estudos aerodinâmicos, né? Havia alguns rudimentos do que a gente vê hoje nos carros de Fórmula 1, princípios básicos, uma asa para segurar a traseira, um bico integral aqui na frente para segurar a frente, mas não essa preocupação com milímetros como hoje a gente tem nessas asas, que são verdadeiras esculturas, e esculturas feias, inclusive. Esses carros, então, vão ficar mais bonitos? É questão de gosto. Questão de gosto. A gente teve nos últimos anos alguns carros bem feios, eu colocaria como os mais feios aqueles que tinham aquele degrau no bico, e os de alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que tinham aquelas asas traseiras muito estreitinhas, assim, parecia um quadradinho atrás do carro, era um horror, né? Então, tudo é uma questão de gosto, a gente acaba se acostumando, né? Outra mudança radical vai ser nas rodas, as rodas de aro, os pneus e rodas, né, de aro 18, não aro 13. Hoje, as rodas da Fórmula 1 são rodas de aro 13. Você que tem carro, sabe do que eu estou falando, né? Você vai comprar um pneu, você compra, qual é o raio da sua roda? É 14, 15, 16, 17, 13. Putz, eu tenho carro com aro 13. Eu acho que meus Ladas são aro 13. Passat é aro 13, mas meus Passats têm aro 14 de variant, para vocês terem uma ideia. O aro 13 é uma roda de diâmetro não muito grande, e a gente vê que os pneus da Fórmula 1 têm aquela borrachona, borrachão, paredes, né, laterais muito, muito altas, perfil alto, como a gente fala. Vai ser usado um perfil mais baixo, as rodas vão passar de aro 13 para o 18. É muita coisa. E os pneus vão ter, portanto, aquela parede lateral muito menor, muito mais baixa. No tamanho, na altura, se você botar um do lado do outro e tapar as rodas, vai ficar a mesma coisa. Mas a roda, o miolo, vai ser pequenininho, vai ser grandão, ao contrário dos pequenininhos que a gente tem hoje, as rodas de aro 13. O que eu acho disso? Vai parecer carro meio tunado? O que há de se fazer, né? Tem tecnologia sendo já desenvolvida desses pneus há 300 anos. Pneus, se você pega hoje carros esportivos que você compra numa loja, as rodas são de aro muito grande, em geral. Então isso não vai ser um problema, essencialmente, para a Fórmula 1. Esteticamente falando, como é que vão ficar? É só ver como é que são os carros da Fórmula E, que tem pneus de perfil baixo, mas não são slick. É só ver como é que serão os carros da Fórmula 2 no ano que vem, porque esses pneus que a Pirelli vai fazer passarão a ser testados para valer. Já estão sendo testados, mas serão adotados na Fórmula 2 no ano que vem, 2020 já. Então nós teremos os carros de Fórmula 2 com pneus de perfil baixo e aro 18. Não sei se vai ficar mais feio ou mais bonito. Gente, tem uma frase de um escritor, filósofo chamado Paul Auster, americano, que diz o seguinte: não será de novo, lembre. Não adianta a gente ficar aqui chorando as pitangas com o violino, tocando o violino, de tristeza, porque os carros não são mais como o carro como do Patti, né? Lindos mesmo, né? Que o barulho dos motores não é mais o mesmo, que isso, que aquilo. Não adianta choramingar. Os motores, por exemplo, nunca mais terão aquele ronco estrondoso que a gente ouvia até 2013, os motores aspirados, né? Quem quiser ouvir motor de Fórmula 1 como era, procura no YouTube, vai ter que ser assim, infelizmente. Ou então vá ver competições de carros clássicos de Fórmula 1 que ainda roncam bonito. Eu, por exemplo, amava aquilo, amo ainda. De vez em quando eu me pego vendo vídeo antigo no YouTube só para escutar, boto um fone só para escutar o barulho daqueles carros que fizeram com que eu me apaixonasse pela Fórmula 1 lá atrás, quando eu era criancinha e tudo mais. E mais ainda quando passei a cobrir a Fórmula 1, aí aos autódromos e tudo mais, e ouvia aquilo ao vivo. Era um negócio de doer, assim. Porra, é demais. Mas não vai ter de novo. Não adianta.
né? Foi, não será de novo, lembre, é o que dá para dizer, né? Os motores híbridos com esses componentes elétricos de recuperação de energia, como a gente tem hoje, vão continuar, infelizmente, de novo, porque eu acho que tinham de simplificar o negócio de motor. Simplificar mesmo. Eu não acho que a Fórmula 1 tinha de ficar correndo atrás da indústria automobilística agora, porque o futuro é elétrico. Tá bom, o futuro é elétrico, mas nós estamos no presente ainda, né? Eu era muito a favor de motor aspirado V8, 2.4, todo mundo pode fazer, é uma tecnologia mais simples, dá para desenvolver alguma coisa e não é tão caro, né? Por que a Mercedes nada de braçada? Porque a Mercedes saiu na frente, fez uma unidade de potência melhor do que a Ferrari, do que a Renault e agora do que a Honda, e está usufruindo disso, por isso que ganha tudo, além de ter gente muito competente, um piloto excepcional, carro espetacular, tem um monte de coisa, claro, não é só o motor, mas faz muita diferença. Então eu por exemplo, eu sou favorável a um motor aspirado V8 e ponto, barulhento e tudo bem. Mas não adianta eu ser favorável a isso, eu gostar disso e ter lembranças doces disso. Não adianta, como muita gente, né? Porque não vai ser assim. Chegou-se a esse modelo de motores, de unidades de potência. Não sei se vão tirar um dos elétricos, pode ser, isso não está muito claro ainda. Mas de qualquer forma, o caminho para os motores, o caminho adotado, né, com os motores híbridos, nessa busca de eficiência e tal, não sei o que lá, ele é um caminho sem volta. Então não adianta chorar as pitangas, né? Da mesma forma que a gente não deve ficar olhando para os carros antigos e falar assim, puxa vida, né? Eu olho porque eu até tenho os meus são de rua, não são de Fórmula 1, mas a gente olha e fala assim, putz, como eram lindos, mas a gente viveu essa época, quem viveu essa época viveu, quem não viveu não vai viver mais. O visual é mais agressivo, né? Eu acho que agrada mais a molecada, talvez, e tal, essa coisa de videogame, não sei o que lá. Eu lembro do filme do Speed Racer no cinema, quando eu via aqueles carros, umas coisas meio loucas e tal, eu falei assim, putz, tomara que os carros nunca sejam feios desse jeito, né? Alguns estão ficando, então paciência, né? A Fórmula 1 não vai perder a sua essência de ser uma categoria que reúne os melhores pilotos, os melhores mecânicos, os melhores engenheiros, os melhores técnicos, assim, o topo da tecnologia para se fazer um carro de corrida. Ela apenas está mudando aos poucos, como mudou também da década de 70 para a década de 80, para a década de 90 e para os anos 2000, e a mudança é constante. Tá? Não adianta ficar olhando para o passado só e choramingando, porque o passado não volta. Espero que tudo que estão inventando, aí, que estão estudando, criando para 2021, melhore as corridas, isso que é o essencial, é a coisa mais importante, que a gente tenha bons espetáculos, que o fator humano seja valorizado, piloto, obviamente. E tem a história dos pneus, inclusive, eu estava falando dos pneus, só para não esquecer, vão proibir as mantas térmicas, né, que aquecem os pneus, que pré-aquecem os pneus. Acho legal, vai fazer com que os pilotos, pelo menos nas primeiras voltas, seja em corrida, seja em treino, tenham de lidar com pneu frio, que é uma dificuldade tremenda. Quem já andou de kart, mesmo kart indoor, sabe disso, como é que é dirigir um kartzinho com pneu frio depois de 3, 4 voltas, como muda tudo. É um ingrediente a mais, não vai mudar o preço do dólar, não vai mudar essencialmente a ordem das coisas, né, a relação de forças, o piloto, o que é melhor continua sendo melhor, mas pode trazer uma coisinha ou outra numa corrida por conta dessa coisa da temperatura dos pneus, ver quem é que vai lidar melhor com isso e tal. Mas na maioria das categorias não tem isso, né, todo mundo sabe. A Fórmula 1 adota essas mantas térmicas há muito tempo, mas não é um negócio assim que vai mudar tudo, não. É isso, ufa! Bom fim de semana a todos, segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um GP às 10. Você é contra as mudanças? Você é a favor das mudanças? Não entendi nada nesse seu vídeo. O que eu sou é o seguinte, gente, tem certas coisas que não adianta ser contra, né? Elas vão acontecer, né? Muitas vezes a gente torce para que deem certo apenas. Algumas coisas, de algumas mudanças a gente discorda, com outras a gente concorda. Eu, por exemplo, nesse caso específico desses carros da Fórmula 1 2021, eu acho que as mudanças aerodinâmicas são muito bem-vindas, muito bem-vindas. Esperava alguma coisa de motor, mas também sem grandes ilusões, né? E a questão dos pneus, sinceramente, eu acho que não vai mudar grande coisa, exceto o aspecto dos carros, o visual, a estética e tal. Eu, por exemplo, não gosto de carro com roda muito grande,
né, com rodão, aqueles carros de tunado, com a roda de 19 polegadas, uma faixinha de borracha assim, eu acho feio pra burro. Mas não é isso que vai acontecer na Fórmula 1. Tomara que dê certo e que os carros não fiquem feios. Esses primeiros esboços eu até gostei, não achei nada horroroso não, tá bom? Tchau, gente, bom fim de semana, abraços, beijos e até semana que vem. Tomara que pare o frio, né? Putz, grila! Aqui no Rio de Janeiro, gente, eu tô tudo fechado aqui, ó. Tô gravando esse vídeo aqui quinta à noite. Deve estar 0 grau lá fora. Um horror. Tchau.